outros domingos virão e Deus pode nos dar este privilégio, esta oportunidade. Mas é muito bom poder retornar à casa do Senhor. Estava falando com a Peg ali, se eu estou emocionado desse jeito, eu queria saber como é que os israelitas, quando voltaram do cativeiro, chegaram a Jerusalém. E pior, imagina se você chega aqui e encontra esse templo todo derrubado. Foi essa a sensação que eles tiveram quando voltaram do cativeiro. 70 anos, não foram 18, 19 meses não, 70 anos. É muito tempo para se apreciar a graça de Deus. Por falar em graça de Deus, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Já não estou mais acostumado com tanto papel aqui, né? Os 18 meses criaram hábitos novos, né? Papel aqui. Vamos ler, Filipenses, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo está preso em Roma e ele vai escrever estas seguintes palavras aos crentes de Filipos: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. A gente podia se apropriar destas palavras e, em vez de colocar as coisas que me aconteceram, colocar no plural, né? Que nos aconteceram. Então, eu vou convidar você agora para ler comigo este mesmo texto, trocando me por nos. Vamos lá? Irmãos, quero que saibais que as coisas que nos aconteceram A outra versão ali? Ah, tá, desculpe. Serviram para o progresso do Evangelho. Ó Deus, como é bom, mais uma vez, expressar-te a nossa gratidão por estarmos vivos, por podermos viver a vida ao teu lado, por podermos cultuar ao lado uns dos outros e por saber que tens cuidado de nós o tempo inteiro, antes, durante e depois da pandemia. Fala-nos agora ao coração, à mente, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem falar amém no final. Talvez seja a máscara impedindo, ou é emoção, não sei. Passamos por uma quarentena. Começou quarentena, mas depois virou cinquentena, depois sessentena, depois setentena, centena, duocentena e por aí afora. O vírus certamente nos ensinou algumas lições no plano pessoal. Tenho certeza que o seu elenco de lições aprendidas é enorme, no plano social, no plano espiritual. Por exemplo, no plano social, eu creio que a sociedade brasileira precisará investir ainda mais num sistema universal de saúde, para que todo mundo possa desfrutar, né, de saúde com qualidade, não apenas quem paga caros planos de saúde. Ensinou também o vírus que é preciso ter alguma reserva financeira para poder atravessar certos momentos com os quais a gente não contava, que chegaram, desabaram em cima da gente, e se a gente não tem alguma coisa, como é que vai atravessar aqueles dias? Ensinou também que a vida vale mais do que qualquer valor econômico.
Mas é no campo espiritual que eu desejo, claro, focar a nossa lição. O vírus nos ensinou algumas coisas no plano espiritual também, coisas que certamente contribuirão para o avanço, para o progresso do Evangelho. A primeira lição que o vírus nos lembrou que a vida, além de frágil e fugaz, é imprevisível. Imprevisível. Tiago já havia dito isso. Tiago 4,14. Não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Talvez esse seja o lado filosófico do vírus, né? Lado filosófico da crise, a imprevisibilidade dos acontecimentos. Qual foi o grande diagnosticador ou prognosticador de futuro que a televisão entrevistou em 2019, que teria dito, olha, este ano se prepare, porque vai ser um ano totalmente diferente. Ninguém falou nada disso, porque a vida é imprevisível. Uma ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ela escreveu o seguinte: erguemos casas para fechar a porta às incertezas incômodas. Queremos tudo prever para sossegar. Bobagem. O imprevisível é parte do pouco previsível desta vida. É parte do pouco previsível, o imprevisível. Estava lendo uma entrevista de um sujeito ligado à arte, um poeta, aliás, mas quem estava entrevistando perguntou assim: o Vittorio Gassman, aquele grande ator italiano, dizia que a vida devia ser como o teatro, primeiro ensaiar, depois atuar. Você concorda? Esse foi o entrevistador perguntando. E aí o poeta, Sérgio Santana, responde: não, eu não concordo, porque eu acho que o charme da vida está exatamente na surpresa. O charme da vida está exatamente na surpresa. A grande surpresa da vida, disse aquele poeta, é você não saber o que vai acontecer. A grande surpresa da vida é justamente não saber o que vai acontecer. Tiago está com a bola toda, né? Tiago diz o quê? Não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Uma modelo brasileira, 37 anos, pegou Covid, nesse tempo nosso. Mas ela se recuperou. Depois ela foi entrevistada e disse o que ela pensou de tudo que lhe aconteceu. Ela escreveu que ter Covid foi como receber uma bofetada que chacoalha a sua vida. De repente me deparei com questões importantes como: o que estou fazendo com a minha vida? O que estou fazendo com a minha vida? Eu acho que nós devemos nos fazer a mesma pergunta: o que estamos fazendo com a nossa vida? O que você está fazendo com o seu tempo livre? O que você está fazendo com as habilidades emocionais, intelectuais que Deus deu a você? Os talentos com os quais Ele abençoou você? O que você está fazendo? Significa dizer então que o vírus, além de ter sido portador de uma filosofia, foi portador também de uma teleologia, ou seja, nos leva a pensar no propósito da vida. Com que propósito estamos vivendo? Um rabino muito famoso aqui na cidade, ele foi entrevistado também, e ele escreveu um artigo, aliás, não foi na entrevista, foi num artigo, ele escreveu, e a frase que eu copiei e colei é esta: a pandemia nos colocou frente a frente com a nossa fragilidade. A pandemia nos colocou frente a frente com a nossa fragilidade.
Sabe o que você é? Nada. Sabe o que eu sou? Nada. Deus é tudo. Primeira lição: o vírus nos lembrou que a vida, além de frágil e fugaz, é imprevisível. Segunda lição: o vírus nos lembrou que temos de viver na dependência uns dos outros. Estamos falando agora no plano horizontal, tá? Espiritualmente, claro, temos que todos depender de Deus, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, por um momento, o vírus nos lembrou que temos de viver na dependência uns dos outros. Porque nós somos egoístas por natureza. O que os pais têm que ficar o tempo todo dizendo para os seus filhinhos? Compartilha, deixa ele brincar com o seu brinquedo, porque a nossa tendência é reunir as coisas em nosso derredor, controlá-las, governá-las, manipulá-las. São nossas coisas. Então nós temos incentivo, o vírus nos incentivou a desviar o olhar de nós, para colocar o olhar em outras pessoas. Nós não somos o centro do universo. Precisamos redescobrir e reproduzir o milagre da solidariedade. O Espírito Santo faz isso com o crente. Ele faz isso, tenta tirar os nossos olhos de nós e às vezes usando metodologias não muito ortodoxas, como o corona, por exemplo, foi uma metodologia que ele usou, que ele está usando para desviar o olhar da gente para colocar em outras pessoas. Uma pesquisa realizada na França aponta para a expectativa de que, depois da pandemia, teremos um mundo mais solidário, sóbrio e democrático. Eu acho que eu vou duvidar disso. Foi um sociólogo que falou isso, mas eu não sei se teremos, depois da pandemia, um mundo mais solidário, mais sóbrio e mais democrático. Talvez não mude nada daqui para frente, mas a crise representou certamente a oportunidade de socorrer, de ajudar, de acolher, de compartilhar. Um dos artigos que eu li também, nessa pandemia, é um artigo no Jornal da Tijuca, da Zona Norte aqui, e falava de um restaurante. Quem vai daqui para Barra da Tijuca, passando pelo alto da Boa Vista, encontra uma praça, pertinho quase da entrada da floresta, tem uma praça onde tem um restaurante. A praça se chama Praça Afonso Viseu, não sabia, e o bar é o Bar da Pracinha, é o nome. Mas é um restaurante, e aliás, muito bom. Já comi lá, já comemos lá, uma vez só. Então, diz que esse restaurante faz parte da memória dos cariocas, principalmente dos tijucanos. E aí, olha só, com a pandemia, você viu, muita loja fechou. E esse restaurante esteve na fila para fechar. E esse restaurante está aberto desde 1943, portanto, há quase 80 anos. Quase 80 anos o restaurante está lá naquele lugar funcionando, de pai para filho. E agora o novo dono, o dono recente, né, o último dono, disse: vou ter que fechar. 22 funcionários, ninguém comendo, não tem como, vou ter que fechar. E ele compartilhou isso com um amigo. Abriu o coração, falou: vou ter que fechar, são 22 funcionários, é uma pena, porque o cozinheiro está comigo há 35 anos, o cozinheiro está lá há 35 anos, aí ele falou: vou fechar. Aí esse amigo falou: não fecha não, a nova modalidade agora é delivery, delivery quer dizer entrega, né? Entrega em casa, você pode apelar para isso. Mas eu não tenho know-how para isso, eu nunca aprendi, nunca fiz isso, e até me reorganizar vai demorar, e ninguém vai querer comprar, já tem muita gente deliverando. Aí esse amigo que ouviu isso e deu esse conselho, vendo a dificuldade do outro, sabe o que ele fez? Foi para o WhatsApp, contou a história e mandou para um monte de grupo, mandou.
Começaram a chover pedidos. Pedido. O dono ficou: rapaz, mas que coisa maravilhosa você fez, salvou a minha vida, salvou a vida de 22 que iam ficar desempregados, talvez 23 se eu mandasse o cozinheiro também. E para encurtar a história, a mensagem viralizou e ele começou com 4 tipos de pratos apenas para entregar. Está aqui o nome dos pratos, não vou dizer agora para não aumentar a fome dos irmãos. E diz então que ele diz assim, olha o que ele diz: fiquei surpreso, o dono falando, fiquei surpreso com a onda de solidariedade. Passei 3 noites sem dormir para fazer as compras e dar conta de tudo, mas fiquei realizado. Creio, meus irmãos, que esta é uma lição que o vírus traz para a gente, trouxe, é de que nós não vivemos sozinhos, não existe igreja sozinha, membro de igreja sozinho, não existe família isolada do mundo, foi lá para o alto da Boa Vista de novo, comprou uma casa dentro da Floresta da Tijuca, se isso fosse possível, e lá não quer papo com ninguém. Não existe isso. Nós somos todos carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, somos uma só humanidade. E a gente precisa lembrar isso. Uma madame aqui da alta sociedade, chamada Glória Severiano Ribeiro, e esse sobrenome já lembra você, né? Distribuição de filme. Ela contraiu também o vírus. A lição que ela aprendeu: eu acho que a Covid-19 veio para transformar o mundo em um lugar melhor. Madame falando: antes desse surto estávamos muito egoístas e o poder do dinheiro estava gritando. O que o corona fez? Colocou todo mundo na mesma situação. Todos dependemos de todos. Uma mulher não crente falando isso. Todos dependemos de todos. Estou aproveitando esse tempo para repensar a vida. Ou, já vou dizer, santo vírus, que faz uma madame repensar a vida. Só faltou o vírus dizer assim: olha, siga Jesus. Para ser um evangelista completo e perfeito, só faltou o vírus trazer essa mensagem: siga Jesus. Diz madame, vivíamos ansiosos numa correria insana. Será que precisamos mesmo manter esse ritmo acelerado? Eu era do tipo que me desdobrava para estar em todos os lugares. Acho que agora vou abrir mão de alguns compromissos. Acho que agora eu vou olhar mais para o outro. Eu vou conversar mais com o meu vizinho, sabia? Eu acho que eu vou procurar mais solidariedade. Quem está ao meu lado que esteja precisando de ajuda. Então significa que o vírus foi portador de uma filosofia, de uma teologia, de uma teleologia e também de uma sociologia. Mas por fim, a terceira e última lição: o vírus nos confirmou que a fé cristã verdadeira sobrevive a templo fechado. A fé cristã verdadeira sobrevive a templo fechado. Irmãos, eu pedi ao nosso Marcelo calculador para calcular aí os dias em que nós passamos. Foram 573 dias, segundo a calculadora do diácono Marcelo, 573 dias de templo fechado, desde 16 de março de 2020, 81 domingos, 80 quartas-feiras. E isso, para muita gente, foi o desmoronar da fé. Acabou a fé. Não posso ser mais crente, não tem culto na igreja. Irmãos, nós esquecemos que a igreja foi perseguida, muito perseguida no início da sua história, e ela nem templo tinha, e nem tinha liberdade para cultuar, não tinha internet, não tinha nada. Os crentes tinham que sobreviver escondendo-se em catacumbas, em cemitérios, em cavernas. Então, sem templo, sem propriedades, sem bens, eles se reuniam nas casas. Quando não havia perseguição, se reuniam nas casas, quase sempre às escondidas,
E é sempre conveniente enfatizar que não há no Novo Testamento nenhuma ordem para construir-se templos, nem de Jesus, nem dos apóstolos. É muito fácil cair na tentação de transferir para o edifício a fé que deveríamos colocar numa pessoa. E você sabe de quem estou falando? De Cristo. É nele que a gente deve depositar a nossa fé, a nossa confiança. Não podemos repetir o erro dos crentes veterotestamentários. Os crentes do Velho Testamento cometeram esse erro. Eles colocaram a sua confiança no templo em Jerusalém. Primeiro colocaram no tabernáculo. O tabernáculo vai com a gente, então a vitória está garantida. Depois eles colocam a confiança no templo. Em vez de adorar o Deus do templo, o povo passou a adorar o templo de Deus. Em vez de confiar no Senhor do templo, passou a confiar no templo, no prédio em si. Isso tem que ser revisto na vida de alguns de nós. Tem que ser revisto. É possível sim ser crente, e crente muito bom, mesmo o templo fechado por 573 dias. Última coisa de jornal que eu vou citar aqui, não pensar que eu passei o tempo todo da pandemia só lendo o jornal. Não, eu li a Bíblia também. Mas me chamou a atenção um desenhozinho, quadrinho. O artista responsável por aquela sessão desenhou uma ave bem lá no céu, sobrevoando o oceano, e à procura de comida. E lá de cima aquela ave vê um peixinho lá dentro, nadando. E ela então mira. Você sabe que tem essas aves, né? Elas têm um poder de foco que nós gostaríamos de ter. Mirou lá de cima e veio que nem uma flecha para pegar o peixinho. Na hora final, o peixinho saiu fora. Ufa! São 4 quadrinhos. No último quadrinho, o peixinho diz assim. Cadê a fala do peixinho? Ah, está aqui. E foi então que comecei a rever minhas prioridades. E foi então que comecei a rever minhas prioridades. Lá de cima, você é o alvo, vai ser comida para aquele gavião, não sei, o gavião. Qual é a pá? Gaviola? Não, tem outro nome. Gaivota, obrigado. A gaivota lá em cima, e o peixinho se safa por um segundo. O vírus passou por aqui, o vírus passou pelo lado de cá, o vírus caiu aqui. Você sobreviveu, e isso é maravilhoso. Então é tempo de adotar a fala do peixinho. E foi então que comecei a rever minhas prioridades. Significa que o vírus, além de uma filosofia, de uma teleologia, de uma sociologia, o vírus também foi portador de uma teologia. Deus nos poupou, e algum propósito ele teve nessa poupança. Algum propósito ele tem em nos ter livrado desse vírus tão mortal. Quero terminar com um site, agora um site. Eu li uma moça, professora de português, escreveu um artigo em que ela colocava as 10 palavras mais tristes da língua portuguesa. Quais são as 10 palavras mais tristes da língua portuguesa? Segundo ela, as 10 palavras são solidão, infelicidade, sofrimento. Aí eu penso no CTI, gente entubada e funcionário
pulando em cima do funcionário para tentar devolver a vida, né? Sofrimento, morte, saudade, abandono, adeus, guerra, miséria, decepção. Contou? 10. Aí eu fiquei pensando em fazer uma redação com essas 10 palavras. Uma redaçãozinha com essas 10 palavras. Ficaria assim: graças a Deus, a guerra está acabando. Guerra, primeira palavra. Adeus, é a segunda, né? Adeus, corona, não sentiremos tua falta. Foi um tempo de infelicidade e sofrimento para muitos. A morte nos levou muita gente amada. Faço um parênteses para dizer que depois, se você, sem aglomeração, puder olhar o quadro ali, a Gerard colocou o nome, quadrinho dos que partiram nesse tempo. Você vai ficar chocado com tanta gente, até nova. A morte nos levou muita gente amada e no lugar deixou uma saudade selvagem. Desde a solidão gelada do CTI até o abandono de um caixão lacrado, doeu muito. Já usei 8 palavras, mas faltam ainda das 10, 2. Miséria, a miséria de não poder abraçar por tanto tempo, e decepção. A decepção ficou por conta das autoridades que poderiam ter feito muito mais e mais rápido e não fizeram, mas tudo bem. Mas tenho a registrar uma decepção particular. Alguns crentes tiveram ataques de pânico pelo templo fechado. Não entenderam o esforço pela preservação de suas vidas, pelo que deveriam agradecer à igreja o fato de ter pensado nelas, mas ao contrário disso, deram expressão a um sentimento raivoso, que em alguns momentos beirou a murmuração e até calúnia. Mostraram que sua fé, em vez de ser projetada na pessoa de Cristo, estava focada num prédio que um dia vai esfarelar e cair. As coisas que me aconteceram serviram, na verdade, para o progresso do Evangelho. O vírus tem dias contados, está passando. O vírus passa, a vida passa, mas Jesus Cristo viverá para sempre. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos o fato de termos sobrevivido a tudo isso absolutamente por causa da tua graça. Muito obrigado. E agora queremos descobrir o que queres que nós façamos daqui por diante. Quais são, Senhor, as tuas prioridades para as nossas vidas? Ajuda-nos a identificá-las e a realizá-las com o auxílio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Tens andado de Jesus. Pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limite, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Jesus que fala assim, lá na cruz eu te esperei. Volta agora para mim, todo tempo eu te amei. Que mensagem é essa, não? Obrigado, Thalita, músicos, pela interpretação de vocês. Uma mensagem que nos lembra o quanto precisamos pregar o Evangelho que encontramos na pessoa de Jesus. Irmão Marcelo Cordeiro, irmão, pode vir aqui à frente? Não é a hora da sua comunicação ainda não, tá bom? É mais para o final. Eu só estou chamando o irmão aqui por um motivo. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. E por isso que chamamos o Marcelo, porque ele está aqui com a camiseta ou a camisa da campanha deste ano. Eu tinha Marcelo
2 anos, quando este tema foi usado pela primeira vez aqui no Brasil. 1965, não é isso, pastor? Façam as contas aí, eu tenho 22 anos, né? Alguma coisa assim. 1965 foi a primeira vez que este tema, não este desenho, este é um desenho reestilizado, ele é novo, os irmãos lembram, né? Tem muita gente aí balançando a cabeça, mas o tema é este: Jesus Cristo é a única esperança. Como cantamos aquele hino, que vamos cantar, inclusive, este mês ainda, em nossa igreja. Pois bem, mês de missões nacionais. Nós vamos ouvir um vídeo agora que o irmão Marcelo preparou, a irmã Rosana Pires, e eles pediram que eu frisasse a obra missionária neste mês de outubro aqui em nossa igreja. Semana passada demos abertura ao projeto de missões nacionais e durante todo este mês vários vídeos de missionários nós estaremos vendo no culto presencial e também no culto online à noite, pois os irmãos sabem, os irmãos que estão nos vendo agora sabem que à noite somente culto online, lá na sua casa, onde você estiver. Jesus Cristo é a única esperança. Vamos abrir os nossos corações, abrir os nossos bolsos, não é isso, irmão Marcelo? São desafios imensos. Alguém me mandou uma mensagem depois da minha palavra de abertura dos cultos de domingo passado. Mas a nossa igreja vai conseguir levantar 18 milhões de reais, que é o alvo da campanha, não é isso? Nossa igreja, da Junta de Missões, sim, nossa igreja vai levantar 18 milhões de reais. É claro, irmãos, não somos só nós. Lá foi bem exposto, é o alvo geral da campanha da Junta de Missões Nacionais. Nós fazemos parte deste grande alvo de 18 milhões de reais. Você pode ofertar transferência bancária, Pix, ou também você pode entregar aqui no gasofilácio da igreja as suas ofertas durante todo este mês. Elas vão diretamente para a obra missionária. Escuta isso, elas vão diretamente para a obra missionária. Nada, absolutamente nada fica aqui na nossa igreja, tá bom? Participem durante este mês. Obrigado, irmão Marcelo. Vamos ver o vídeo então. Feliz campanha missionária, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Me chamo Vanessa Cristina da Costa Pires, sua missionária ali em Natal, no Rio Grande do Norte, no nosso Nordeste. Sirvo ao Senhor ali juntamente com o meu esposo, o pastor Alain, e as nossas 2 filhas, a Ana e a Elisa. E que bom podermos compartilhar nesse tempo aquilo que Deus tem feito através das suas orações ali no nosso campo missionário. Nós temos vivido esse tempo de campanha missionária com o nosso tema Jesus Cristo é a única esperança. E que bom saber que Jesus é a esperança para a minha vida, é a esperança para a sua vida e como também a esperança para todas as pessoas que crerem nele. E que juntos possamos anunciar essa esperança para todas as pessoas. Estamos em Natal há quase 9 anos, trabalhamos no conjunto de Ponta Negra e também na Vila de Ponta Negra. E ali nós temos o desafio de plantarmos novas igrejas. Trabalhamos na plantação de igreja naquela região. E uma das experiências que nós temos é da dona Dorinha, uma senhora que rezava as pessoas em sua casa. Não queria envolvimento com a igreja local. Mas um dia, através do relacionamento discipulador, conhecemos o seu neto, Luiz. E através do Luiz, que foi batizado também na nossa igreja, tivemos relacionamento com a dona Dorinha, criamos esse relacionamento. E hoje a dona Dorinha conhece Jesus, teve a sua vida transformada, foi batizada. E ela anuncia para as pessoas que vão à sua casa hoje que Jesus Cristo é a única esperança. Vidas como a do netinho, que também vivia sem esperança. Fruto da oração da Grazi, uma adolescente que desde pequena tem ouvido falar de Jesus. E no primeiro culto de oração na Vila de Ponta Negra, ela teve a oportunidade de levar toda a sua família para estar ali conosco. E que bênção, o netinho tem um sonho de ser jogador de futebol. Vivia sua vida longe do Senhor. Mas ontem mesmo, ele me mandou uma mensagem dizendo: olha, eu quero ser um jogador de futebol, mas antes de ser um jogador de futebol, eu quero servir a esse Deus que fez tudo por mim.
Histórias como essa nos fazem continuar avançando na evangelização do nosso Brasil. E que bom poder contar com a sua oração, que bom poder contar com a sua contribuição, com o seu envolvimento na obra missionária. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da igreja e que juntos possamos continuar anunciando que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Deus os abençoe. Os irmãos sabem, nesse período de setembro até novembro, é uma parte que a igreja separa também para o processo eleitoral da diretoria da igreja para o próximo ano, para 2022. Durante um mês, a igreja está apresentando nomes, porque parte da própria igreja a apresentação de nomes para a diretoria da igreja. Diante desses nomes que são apresentados, a comissão eleitoral faz os contatos, trabalha aqueles nomes e, no final, ela apresenta à igreja os nomes e os cargos. E a igreja, então, participa da eleição, da votação, que será no dia 21 de novembro. Hoje é o último dia para a apresentação desses nomes. Ela vem sendo feita de um modo online. A comissão já recebeu diversas sugestões de nomes. Mas estamos dando uma oportunidade, hoje ainda, para aqueles que não fazem de modo online, que possa fazer através de um formulário de papel, que já distribuímos na entrada do templo, e vamos recolher ao final do culto, também pelas duas portas. Os irmãos que já preencheram, por favor, devolvam à saída do templo. E orem, continuem em oração, porque isso é muito importante para a igreja, para que aqueles nomes que Deus está falando ao seu coração, você possa apresentar à comissão eleitoral. Eu gostaria de, nesse momento, pedir que os componentes dessa comissão ficassem de pé para que a igreja conheça. É o irmão Alci Peçanha, ele está ali. A irmã Aline, que está aqui à porta. O irmão Kleberson Oliveira, não sei se ele está presente, está ali, o Kleberson. É o irmão Fernando, ele está aí. Meu irmão Fernando Cláudio está lá atrás. A irmã Flávia Moraes, aqui na frente. A irmã Miriam Peixoto, onde está a Miriam, está lá atrás também. É o Manassés Longo. Manassés está aí? Não está. Rita Barreto. Cadê a Rita? A Rita está ali. E a irmã Zélia está ali, e o relator Mário Linhares. Muito obrigado, e podem se assentar. E esperamos até o final de hoje a apresentação desses nomes. Muito obrigado pela sua atenção. Então, irmãos, estamos nos encaminhando para o final do culto e queremos louvar a Deus pela sua presença aqui. Nós temos até visitantes hoje, não sei como é que eles conseguiram, né, entrar, não sei se ligaram antes, deve ter ligado. O José Carlos de Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Madureira. Obrigado, irmão, cadê você? Lá, Deus abençoe, irmão José Carlos de Oliveira. A irmã Ângela Nascimento dos Santos Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Manaus, está ali também, Deus abençoe. Muito obrigado. Outros visitantes conosco nesta manhã, por favor, fiquem de pé, nós gostaríamos de cumprimentar aqui a mãe da irmã Tina,
Ali um casal, Deus abençoe, muito obrigado. Lá atrás também, tá bom. Não, lá atrás não. Muito obrigado, Deus abençoe. Também temos a Tamires. Tamires é violinista, fica de pé. Ela veio para o Rio, ela é de Sorocaba, São Paulo, mas veio para o Rio fazer odontologia. Então, segundo o Eduardo, ela vai estar conosco pelo menos uns 4 anos. Maravilha, né? Então, seja muito bem-vinda a esta igreja, que Deus abençoe a Tamires, tá bom? Irmãos, sobre a assembleia que foi divulgado que seria na quarta-feira, não teremos. A diretoria está com outras pesquisas, outros estudos, então ainda não é o tempo de uma assembleia. Participação no culto do próximo domingo. Os irmãos podem se inscrever, os internautas especialmente, inscrições no site da igreja, né? www.pibrj.org.br, ou ligar para a secretaria entre 13 e 18 horas, entre 1 da tarde e 6 da tarde. 2197-0900, qualquer coisa tem o site aí, o número, tá bom? Procedimento igual ao de hoje, principalmente chegando às 9h30, como aconteceu hoje, né? Acho que assim nós vamos conseguindo resolver. E as instruções para a saída agora, a comissão de retorno vai dar as instruções como nós vamos sair aqui, né? Ninguém vai pular pela janela, mas tudo direitinho, segundo as instruções. Mas eu quero, antes do Marcelo pegar a palavra, eu não sei se é ele que vai falar, acho que sim, né? Eu queria lembrar os irmãos, convida para hoje à noite, não para vir para cá. Olha, ficou mais fácil agora. Mande o link, encaminhe o link para alguma pessoa que você conheça, que perdeu um parente, um querido, né? Alguém que está triste, alguém que se divorciou, está querendo morrer. Então, manda esse vídeo, o link, para que a pessoa também participe do... É uma oportunidade tanto que você tem hoje para evangelizar. Concorda? Ela concorda. Marcelo, você. Amados irmãos, representando aqui a comissão de retorno, quero trazer uma palavra primeira de gratidão, porque todos observaram as orientações da comissão, da nossa equipe médica, estão todos de parabéns. Agradecer também que chegaram com bastante antecedência, e isso facilitou muito o trabalho da acomodação, do encaminhamento de todos os irmãos e irmãs. Então, estão de parabéns. Graças a Deus correu tudo maravilhosamente. Quero deixar aqui breves orientações. Nós vamos sair de forma ordeira, né? Após o recepcional, a equipe de recepção estará nas aleias para orientar os irmãos. Então, o apelo que nós fazemos é que a igreja permaneça toda sentada e vão aguardar a orientação da equipe. Sairão primeiro os pais e responsáveis que têm crianças lá no culto infantil. Então, o primeiro movimento após o recepcional, a gente volta aqui para poder dirigir esse momento de saída, mas já fiquem sabendo, os primeiros a saírem serão os responsáveis que estão com as crianças lá no culto com a ministra Kelly, ok? Depois nós vamos saindo ordeiramente, seguindo as orientações dos introdutores por filas. Então é só aguardar sentadinho que vai chegar o momento que o introdutor vai indicar o momento de se levantar. De que forma? Uma parte da congregação sairá pelas portas da frente do santuário. A outra metade para frente, a começar pelos primeiros bancos, sairão por essas portas laterais. Os irmãos verão que aquela porta ali tem um isolamento. A ideia é que saiam diretamente para o pátio, para que a gente já vá para a área livre. Aqui não tem isolamento, mas o pedido que a gente faz é que façam da mesma forma. Vamos sair para o pátio para já estarmos num ambiente aberto, com ar circulante. Tá ok? Sabemos que temos irmãos que trouxeram para este culto as suas ofertas. Então, esse grupo que tem a ofertar será o último grupo a sair aqui do santuário e fará a sua oferta diretamente no gasofilácio. Tá bom? Eu já estou lembrando que a saída será com música. Mas aí eu vou estar aqui já quase no finalzinho da música para poder dar esse direcionamento. Tá ok? Obrigado. Levantemo-nos para a oração final.
o amor de Deus, a graça soberana do Senhor Jesus e as consolações eternas do Santo Espírito de Deus estejam conosco, com os que acompanharam o culto pela internet, com aqueles que verão o culto posteriormente e com todos nós, hoje e para sempre. Amém.